Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, no verso 26. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor aos queridos irmãos reunidos aqui nessa noite. No sexto mês, o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E quando o anjo estava com ela, disse: alegre-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significava essa saudação. Mas o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e com a tua sombra, por isso também e santo haverá que será submetido, chamado Filho de Deus. Só até que passa, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos, te glorificamos, Senhor Deus, pela sua palavra que é manifesta aqui nessa noite aos nossos corações. Bendito Deus, nessa noite pessoal, Senhor Deus, Dia das Mães, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem doado a cada um de nós, pelo dom da vida. Somos gratos, Senhor Deus, pela família. Somos gratos, Senhor Deus, pela graça manifestada a cada um de nós. Oro nessa noite, Senhor Deus, por cada irmão que está aqui, e cada pessoa, Senhor Deus, seja como uma terra boa nessa noite, a receber, Senhor Deus, a boa palavra e a sua semente. Sua semente, Senhor Deus, que a palavra possa alcançar os corações, possa alcançar as vidas, possa mudar, Senhor Deus, os lares, possa mudar, Senhor Deus, desde o mais jovem ao mais velho. Nossa mente, Senhor Deus, seja transformada pelo poder da sua palavra e elevada cativa ao seu trono. Que o Senhor Espírito Santo esquadrinhe, Senhor Deus, mais profundo, Senhor Deus, de cada pessoa que está aqui. Que sejamos, ó Deus, impactados pela sua palavra. Não seja, Senhor Deus, a minha voz ecoada aqui nesse salão, mas a voz do Senhor a manifestar em cada pessoa que está aqui. Nem que seja uma palavra, Senhor Deus, manifesta a sua graça, o seu poder sobre a vida dos meus irmãos. E que eles saibam aqui, Senhor Deus, cheio da sua graça, com temor da sua palavra, Senhor Deus, e grato por tudo que o Senhor tem feito e realizado por nós. Nós te louvamos, Senhor Deus, por tudo. Pela sua palavra seja exaltada em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia. Jesus. Lucas, capítulo 1, verso 26 em diante. Eu queria falar nessa noite sobre Maria, mulher escolhida por Deus. É triste como que poucas mensagens sobre essa mulher que é usada por Deus é ministrada nas igrejas. É triste como as pessoas têm desprezado o valor de uma serva verdadeira do Senhor. É triste como que muitas pessoas, sem entender o propósito, sem entender o que Deus fez através da vida dessa mulher, como que ela foi usada por Deus e desprezado a palavra do Senhor. Mas isso sabe como registro, isso aqui para o nosso ensinamento, isso aqui para o nosso coração, em nome de Jesus. A Bíblia fala em Gênesis, no capítulo 3, verso 15, a primeira promessa desse ano. Ali, quando depois da queda de Adão e Eva, o Senhor Deus havia feito uma promessa, que da descendência da mulher iria nascer um que iria esmagar a cabeça da serpente. Desde aquele tempo até o tempo do nascimento de Jesus, é esperado a chegada do Messias. E o profeta Isaías, ele fala isso no capítulo 7, verso 14: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa profecia que se cumpre em Jesus, o nascimento aqui de Cristo,
com aquela jovem, que seria sua mãe, ela é proferida aqui pelo profeta. E Paulo fala que na plenitude dos tempos, quando for o tempo hábil, oportuno, o tempo pleno, Deus então ele envia o seu Filho à humanidade e o seu filho à terra. Gálatas capítulo 4, verso 4 fala sobre isso. Que na plenitude dos tempos o Senhor ele veio a se manifestar a cada um de nós. Mas se olharmos essa história por detrás, o pano de fundo da história daquela mulher, talvez algo possa espantar você. Dizer que as escolhas de Deus não são aleatórias. Dizer que os propósitos de Deus não é tirado na sorte. Deus tem um propósito para a vida de cada pessoa que está aqui. Quando você vai olhar hoje pela arqueologia, existe uma urna chamada urna de Tiago, irmão do Senhor, onde tem inscrições do tempo ali do segundo século, onde foram datados ali que essa urna pertenceu a Tiago, irmão de Jesus. Passou mais de um irmão chamado Tiago, vou chegar lá na história. Quero só que você entenda aqui o princípio da minha introdução. Recentemente foram descobertos alguns pergaminhos escritos em grego que foram multiplicados durante a terra, e nesse pergaminho tem um livro chamado O Evangelho segundo Tiago. Esse mesmo Tiago, que era discípulo, que era apóstolo, que era também irmão do Senhor, foi achado um livro que ele relata a história. Ele conta a história da natividade de Maria. Ele fala a história sobre aquela mulher que era, na verdade, sua mãe adotiva. Deixa eu contar para você, antes de nós começarmos aqui na nossa mensagem. Havia um homem chamado Joaquim e a sua esposa chamada Ana. Ana era estéril, parecia que era uma praga, uma maldição em toda mulher de Israel que tinha um propósito. Toda mulher de Israel tinha um propósito, parece que o ventre dela era fechado. Parece que o diabo queria fechar, lacrar a madre, o útero daquelas mulheres, para que essa profecia de Gênesis 3,15 não fosse gerada. E diz os escritos da tradição, arqueologia, esses pergaminhos, que essa mulher chamada Ana começou então a orar ao Senhor e seu marido Joaquim. Ana, essa seria a mãe de Maria. Joaquim é o pai de Maria na história. Joaquim então ele vai para o deserto e ele começa a jejuar e orar ao Senhor. Ele começa a buscar a Deus. Por quê? Que ele era o único da família que não tinha filhos. Por que ele era o único que não tinha uma descendência? Em casa, essa esposa chamada Ana começava então a orar ao Senhor. E diz, a tradição diz esse pergaminho, que um anjo apareceu para Joaquim. E fala com Joaquim que a oração dele foi ouvida, que na família dele tinha um grande propósito. Que era para ele voltar para casa, que a esposa dele iria conceber. Ele iria gerar uma filha. É lógico que todo bom judeu, todo bom israelita, queria ter um filho homem. Mas o propósito da vida de Joaquim era uma mulher, era uma moça. Ele volta para casa, cheio de júbilo, diz a história, e ele vai conversar com sua esposa, a sua esposa então fica feliz. E diz o texto que passou o tempo, ela concebeu, e nasceu uma menina, que ela pôs o nome de Maria. Essa menina, então, quando ela nasce, o anjo aparece novamente para eles, o mesmo anjo Gabriel, o mensageiro, e ele fala com eles que Deus tinha um propósito na vida daquela família, daquela criança, que era para cuidar dela com grande amor e afeto. Então Ana, a mãe de Maria, ela faz um voto, fala assim: olha, essa criança vai ser dedicada ao templo. Você lembra de Ana, a profetisa, a qual Jesus, quando ele vai ao templo, estava lá Simeão e Ana? No templo ali de Israel, mulheres, crianças, moças eram entregues ao serviço na sua meninice, quando eram crianças, até os 12 anos, período em que a menina fazia a transição de uma condição de criança para adolescência. Então, com medo de o tempo ser contaminado pelo ciclo normal menstrual da mulher, a criança então era tirada aos 12 anos. Maria, com 3 anos, ela foi dedicada ao templo. Ela ficou aos cuidados de Ana, a profetisa, aquela mesma que depois pega Jesus nos braços, aquela mesma que depois da apresentação de Jesus vê o Senhor. Aquela mulher já era de avançada idade, Ana, e ela então cuida de Maria e tantas outras ali dentro do santuário, dentro do templo que foi criado ao Senhor. Com 12 anos então era hora de tirar a menina dali. Então os sacerdotes do templo chamavam o pai e perguntavam se a menina seria dada em casamento ou voltaria para casa.
Então elegiam então os líderes das tribos, chamaram então os líderes das tribos para que ele seria normalmente um homem viúvo, porque um jovem não tem condição de assumir aquela criança. Então reuniram então os líderes ali diante do templo, líderes de cada tribo, e foi lá um homem chamado José. José tinha 89 anos, pai de 4 filhos, 2 rapazes casados e 2 moças também. Ele tinha uma criança mais jovem chamada Tiago, que é também chamado Tiago, irmão do Senhor, que é esse da urna. Ele era uma criancinha apenas, e Maria agora já estava de 13 para 14 anos. Os sacerdotes lançam sorte como fizeram com Arão, e diz o texto que pergaminho que a sorte ela cai sobre José. José então leva, ele então faz aqui uma aliança, fala que ela era desposada com José. Ela tinha um pacto, ela tinha um acordo pré-nupcial ali com José. Maria então, ela é levada à casa de José, e ela então é meio que uma mãe adotiva de Tiago. Ela cuida daquela criança já com 13 para 14 anos. Ela fica lá. José, ele continua fazendo os seus afazeres. Até que então chega o anjo do Senhor, aquele mesmo anjo que falou com a sua mãe, agora fala com ela. Fala que ela era bendita entre as mulheres, que ela era feliz, abençoada, que do ventre dela ia nascer um que seria o Salvador, o Altíssimo, seria o Senhor que ia salvar a humanidade. E ela responde: como poderei eu gerar filhos, sendo eu moça e eu virgem? Então o anjo responde para ela: olha, vai descer sobre ti o Espírito Santo e você vai conceber. Ele vai dar o trono de Davi, seu reino jamais terá fim. Ele será o Senhor e ele salvará a muitos. Então diz o texto que Maria, ela então recebe essa palavra. José, e aqui nessa história, parece que ele fica meio disperso, mas ele tem um papel muito importante também na criação do nosso Senhor. Mas eu vou deixar a história de José uma outra mensagem. Essa foi a história de Maria. Bom, Maria então aqui com 14 para 15 anos, o período em que a moça era dada em casamento para a família, esse período então ela já estava despojada com José. Mas de repente é visitada pelo mensageiro do Senhor, o anjo Gabriel, aquele mesmo anjo que fez a resposta para o profeta Daniel. E Maria agora, com uma aliança agora com José, ela não ia ser visto, porque se fosse falado na sociedade que ela estava grávida, sendo ela tendo uma aliança com um homem chamado José, sem ela adquirir matrimônio, ela seria predejada até a morte, ela seria condenada à morte. A lei mandava isso, e é por isso que José teve medo quando ele descobriu isso. Então a Bíblia vai dizer assim para nós, em Mateus capítulo 1, verso 18: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, aliançada com José, prometida a ele, feito já um pacto de pré-nupcial com ele, tinha uma aliança de matrimônio com ele, sem que esse estivera antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Eu comecei a ver a ação daquela jovem Maria, e que serve de lição para nós nessa noite, que ela se sujeitou ao propósito de Deus, mesmo sem entender muita coisa, mesmo com a sua jovialidade, mesmo com ela sem muita experiência na vida, ela aceitou o propósito de Deus para a vida dela. Ela se sujeitou à palavra de Deus. É lógico que ela tinha uma vida de santidade, é lógico que ela vivia em consagração ao Senhor, é lógico que ela vivia ali para Deus, e Deus então a escolheu para fazer parte dos seus planos. E não há ninguém que quer ser usado por Deus, não há ninguém que Deus queira usar, que Deus não exige que vive uma vida consagrada a Ele, que Deus não exige que essa pessoa vive uma vida em santificação a Ele, que essa pessoa se sujeita à sua palavra. Maria, ela aceita os planos de Deus e ela abre mão dos seus sonhos pessoais, porque fazer parte dos planos de Deus é abdicar, abrir mão de sonhos pessoais que nós temos. Ela abriu mão de ter uma família, ela abriu mão de ter uma festa de casamento com José, ela abriu mão de ser mãe de outros filhos, ela abriu mão de todas as outras
abdicar dos sonhos para viver o propósito de Deus. E a pergunta, ou melhor, a primeira pergunta para você nessa noite é: você está disposto a abdicar de sonhos seus para viver o propósito de Deus nessa terra? Você está disposto a abdicar de sonhos pessoais para viver o propósito de Deus na sua casa, na sua família? Porque queremos conciliar os nossos planos com o propósito de Deus. Queremos conciliar o nosso caminho com o caminho do Senhor. Queremos conciliar a nossa vontade com a vontade da palavra. Queremos conciliar o nosso desejo com a santidade que vem de Deus. Essa jovem aqui, ela se doou ao propósito que foi estabelecido para ela, se sujeitando ao propósito de Deus. É a primeira lição que ela tem que ela nos ensina aqui. E talvez o ato de ser submisso talvez é o mais difícil hoje, porque ninguém quer se submeter a nada, ninguém quer ser sujeito a nada. Mas aquela mulher, aquela moça estava agora disposta a abrir mão do seu eu para que Deus fosse estabelecido através da vida dela. E a Bíblia vai dizer assim para nós, aqui em Lucas 1:26: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade chamada Nazaré. Eu comecei a entender, irmãos, que Maria, ela fez um sonho de Deus, seu sonho pessoal. Ela pegou o propósito de Deus e trouxe para ela. Quando o anjo a visita e fala para ela assim: olha, você vai conceber e vai ter um filho, ele é filho do Altíssimo, ele é filho de Deus, ele vai reinar sobre a terra, o reino dele não terá fim. Ela pega esse propósito que é de Deus. O sonho não era dela, o propósito não era dela, mas ela aceitou isso na sua vida. Ela colhe isso. Ela fez do sonho de Deus o seu propósito pessoal. Mas nós queremos fazer do nosso propósito pessoal um sonho de Deus. Nós queremos o invertido, o oposto. Queremos que Deus acolha o nosso propósito pessoal e Deus faça isso virar um sonho. Mas Maria, ela pega o sonho do Senhor, ela pega o propósito de Deus, que o verbo viria em carne, que Jesus iria nascer, segundo a palavra do profeta Isaías, de uma virgem. E ela então acolhe esse propósito de Deus como a sua meta de vida, como seu propósito pessoal. E será que nós temos esse coração, essa disposição que ela teve aqui, de abrir mão dos nossos sonhos pessoais, dos nossos projetos e desejos, para que o propósito de Deus prevaleça em nós? Está me entendendo, irmãos? Aquela mulher, aquela jovem, aquela moça, ela faz do sonho do Senhor o seu propósito pessoal. O sonho de Deus era salvar a humanidade. O sonho de Deus era perdoar pecados. E ela faz parte desse propósito. E será que nós fazemos parte desse propósito de abençoar as pessoas? Fazemos parte desse propósito de abençoar as vidas? Fazemos parte desse propósito de abençoar a família do outro? Porque ela fez isso. Ela foi participante disso. Não dá para negar isso. Como serva do Senhor que ela foi, ela fez parte desse propósito e doou a sua vida para que Cristo fosse manifesto na terra, para que Cristo fosse gerado, para que a salvação pudesse alcançar minha vida e a sua. Aquela jovem, ao aceitar o propósito de Deus, ela correu risco. Ela sabia disso. Como uma jovem adolescente, uma jovem moça, como eu falei, se ela fosse encontrada grávida, como explicar para José, para o seu pai? Como explicar para os sacerdotes do templo que ela estava grávida, sendo virgem, correndo risco pela lei de ser apedrejada, de ser morta? Mas ela aceitou o risco. Ela aceitou o risco porque às vezes aceitar o propósito de Deus é aceitar riscos. Às vezes viver esse propósito é a gente aceitar riscos para nós. Viver o propósito de Deus tem que ter coragem. E ela, com grande coragem, ela aceita isso, independente das coisas que viriam ou não. Ela queria que o propósito de Deus fosse estabelecido na vida dela. E é isso que a gente tem que pensar quando a gente pede para Deus e orar: Senhor, faz o seu propósito em mim. Temos essa coragem, essa disposição de enfrentar qualquer perigo para que a vontade de Deus prevaleça em nós. Porque ela tinha essa coragem. Uma jovem de entre 15, 14 a 16 anos, com coragem e disposição de enfrentar uma sociedade, de enfrentar religiosos, de enfrentar um sistema, para que o propósito de Deus
fosse gerado nela, para que a vontade de Deus fosse estabelecida nela. A gente ora, pede na igreja, a gente faz até campanha, pedindo para que a vontade de Deus venha prevalecer sobre nós, mas nós não queremos, ou não temos a coragem de arriscar. A gente quer que Deus faça a vontade dele em nós, assim, Senhor, faz a sua vontade em mim, mas não quero correr nenhum risco, nenhum perigo. Ela sabia que a condição aqui era contrária a que o povo iria confrontá-la, mas ela aceitou os planos de Deus, mesmo não sendo compreendida. Porque foi isso que aconteceu quando José ele volta a casa. José trabalhava viajando como carpinteiro, e quando ele volta para casa, diz assim em Mateus 1,19: mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar contra ela, resolveu deixá-la secretamente. Ele volta para casa, ela estava aliançada com ele, ela estava grávida. E ele chega na casa e ela agora está com a barriga um pouco mais volumosa. Certamente ela fala com ele que foi o anjo do Senhor que a visitou. Foi o anjo que falou com ela que ela iria gerar dentro dela, no ventre dela, o Filho de Deus, Jesus, queria ser o salvador da humanidade. José, ele sendo justo ou querendo infamá-la, ele saiu sem compreender. Maria não foi aceita ali no princípio. E certamente você, e muitas vezes, em muitos posicionamentos com Deus, as pessoas não vão aceitar você. Certamente você, quando aceita o propósito de Deus, quer ver o propósito de Deus na sua vida, muitas vezes as pessoas não vão entender você, não vão compreender o que você faz, o que você fala. Ela não foi compreendida aqui, não foi entendida aqui, e ela começou a mudar. Aquele corpo daquela jovem moça começou a ter mudanças, por dentro e por fora. Começou a mudar a parte externa, ela começou a ganhar volume no abdômen. O interior dela começou a mudar também, porque agora ela seria mãe, estava com a gestação dentro dela. Maria nos ensina que quando o propósito de Deus ele nos alcança, a mudança tem que alcançar dentro de nós e no nosso exterior. Maria nos ensina que quando nós vivemos o propósito de Deus, tem que haver mudanças internas e externas. Quando vivemos a palavra do Senhor em nós, quando o propósito de Deus está em nossa vida, mudanças acontecem. Mudança aconteceu na casa dela, na vida dela, no corpo dela. E como que nós queremos viver o Evangelho, viver o Senhor, e não queremos ter mudança no nosso corpo, no nosso proceder, no nosso falar, no nosso agir, mudança com as nossas vestes de santidade, mudança com o nosso comportamento. Ela agora vivia um propósito diferente e começou a haver mudança. José chegou na casa e viu a mudança do seu corpo, viu mudança na fala dela, viu mudança no seu comportamento. E como que nós queremos que a vontade de Deus prevaleça em nós, que Cristo seja gerado nos nossos corações, sendo que não queremos nos doarmos a essa mudança? Aceitar o Evangelho, aceitar a mudança, aceitar a palavra de Deus, aceitar que o Senhor nos mude pela sua palavra, que o propósito de Deus transforme a nossa vida por dentro e por fora. E ela começou a ter essa mudança, a ter essa transformação. A Bíblia vai dizer assim para nós, no verso 1,19: mas José, esposo de Maria, sendo justo, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ele resolveu deixá-la porque ela estava agora mudando, estava agora com uma gestação do Espírito Santo. Deus havia visitado aqui, e o Senhor Jesus agora está sendo gerado no ventre daquela virgem. A Bíblia vai dizer para nós em Mateus capítulo 1, verso 20: enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José. Ele foi embora. Ele visitou Maria aquele dia e foi para sua casa. Ficou sozinho pensando: como que eu vou dispensar essa jovem? Ela me enganou, ela fala que ela está grávida do Espírito Santo, mas é mentira. E ele pensando ali como dispensá-la, tentando poupar para não morrer. Então diz aqui em Mateus 1,20, fala assim: enquanto ponderava nessas coisas, eis que apareceu em sonho o anjo do Senhor dizendo a José, filho de Davi: não temas receber Maria por tua esposa, porque o que nela foi gerado é do
Espírito Santo. Amém? Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Sabe o que eu achei que lindo em Deus? Porque o mesmo Deus que chama, ele confirma um propósito. O mesmo Deus que chamou Maria, ele confirma um propósito em José. José chega onde Maria estava, ele se dúvida: será que foi Deus mesmo? Será que eu fui traído? Será que essa jovem que ela não constituiu? Será que ela não se deitou com um homem? E ele vai para casa. Mas aquele Deus que chamou Maria, ele confirma um propósito. Quando Deus tem propósito, ele confirma, amados. Quando Deus tem propósito na nossa vida, ele confirma, não há dúvida. Deus não é Deus de dúvida. Deus não é Deus de confusão. Deus não gera confusão nas famílias e nas casas. Ele então visita José, e ele então não deixa dúvida com relação ao seu propósito, porque o nosso Deus é um Deus de clareza, é um Deus de transparência, é um Deus de coisas na luz. Deus confirmou com José o propósito que foi estabelecido na vida da sua esposa Maria. Quero dizer para você que todo propósito de Deus é confirmado. Se tem dúvida, talvez é porque está faltando Deus confirmar. Talvez está faltando Deus nesse negócio. Quando as coisas é de Deus, você sente, Deus confirma para você. Ele mostra, ele revela que aquilo que você está fazendo é o correto. A confirmação, ela vem pela testificação do Espírito Santo. Deus confirma, testifica e testemunha quem ele vai usar. É isso que ele faz aqui com José. Então diz a palavra do Senhor, agora em Lucas, no capítulo 1, no verso 28. Quando o anjo vai aparecer com Maria, ele fala com ela assim: entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs a pensar no que significava aquela saudação. Ela ficou estagnada, porque um judeu, ele não faz uma saudação dessa maneira. Um judeu vai saudar e fala Shalom Adonai. Mas um anjo aparece para ela e ele faz uma saudação diferente. Ele traz uma nova palavra, ele traz uma nova direção. E quantas vezes nós rejeitamos a nova palavra e a nova direção de Deus, porque não entendemos? Quantas vezes nós rejeitamos a nova direção do Senhor? A nova palavra de Deus, ela vem para mudar a nossa vida. A direção de Deus, ela vem para mudar os nossos caminhos. E Maria, sem entender, meio perturbada, ela ouve a palavra e pergunta: o que será essa salvação? Não é assim que os homens cumprimentam os homens, muito menos as mulheres. Então, a preocupação tomou conta do coração dela. E ela ficou pensativa com aquilo. Mas a Bíblia vai dizer para nós, aqui em Lucas 1,38. Então, disse Maria: aqui está a tua serva, a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a sua palavra. E o anjo se ausentou dela. Eu vejo o coração dessa jovem. Eu vejo que Maria, ela foi receptiva em todas as mudanças que Deus trouxe na vida dela. Ela foi receptiva a tudo que Deus trouxe para a vida dela. Maria aceitou ali a gravidez sendo virgem. Maria, ela aceitou ir para Belém, já grávida. Maria, ela aceitou ir para o estábulo, para que o filho viesse à luz. Maria aceita ir para o Egito, com a criança já pequena. Maria aceita voltar para Nazaré. Como que ela foi submissa e foi sujeita ao propósito de Deus? Como que ela entendeu aqui, e ela nos mostra como servo de Deus, que Deus não pode mudar as direções. Outrora você vai para o Egito, outrora para Nazaré, outrora para Belém. Deus muda as direções, amado, conforme a vontade da palavra dele. Deus muda o propósito. Mas em todo o tempo aqui, ela foi receptiva à voz de Deus, ao que Deus tinha para ela, ao que Deus tinha para a sua vida. E sabe o que me espanta no coração dessa jovem, no coração dessa mulher? É que ela, apesar da experiência espiritual que ela teve com o Senhor, a experiência não bloqueou a sua inteligência e a sua fé. Imagina você na sua casa, você com 14 anos, aparece um anjo, você de uma tradição, cultura judaica, e um anjo fala assim: olha, você vai ficar grávida do Espírito Santo. Imagina o colapso na mente, irmão, nossa hoje, imagina a mente dela.
aqui que aquela experiência espiritual, pessoal que ela teve, não era algo que veio desnortear o coração e a fé dela. Quando a experiência espiritual verdadeira ela vem de Deus, ela não gera em você descontrole, ela gera em você paz, ela gera em você tranquilidade. Eu fico pensando nas pessoas que muitas vezes falam que tiveram uma experiência com o Senhor, tiveram uma experiência com Deus em muitos aspectos, mas vivem descontroladas. Mas que tipo de Deus é esse que você fala que serve, que traz uma experiência pessoal com você, em vez de gerar paz, em vez de gerar fé no seu coração, traz descontrole e desequilíbrio emocional? Maria teve a experiência aqui com o anjo do Senhor, e a paz repousou no coração dela. Ela ficou em paz. A mente dela não entendia direito o propósito, mas ela falou assim: então que se cumpra em mim esse propósito, que o propósito do Senhor se cumpre na minha vida. E eu quero perguntar para você: como que o propósito de Deus vai se cumprir em nós? Como que o propósito de Deus vai se cumprir em nós? Da mesma maneira que se cumpriu Maria. O texto vai dizer assim, em Lucas 1:34: então Maria disse ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu então o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e com a tua sombra, por isso também, e entre santo há de nascer, será chamado Filho de Deus. Para que o propósito de Deus possa se realizar em nossas vidas, o Espírito Santo tem que estar em nós. Para que o propósito de Deus se cumpra na minha história, o Espírito do Altíssimo tem que estar na minha vida. Não adianta eu ter vontade, direção, dedicação, força, se não tiver o Espírito Santo em vão, amados. Poderia ela sozinha gerar? Não, eu vou gerar aqui em mim agora, no meu ventre. O Filho do Altíssimo, ela não poderia fazer isso sozinha. Teve que vir a mão do Altíssimo, a mão de Deus. Teve que vir a ação do Espírito Santo e gerar nela o Salvador da humanidade. Muitas vezes a gente não alcança, porque a gente quer gerar o propósito nas nossas mãos. A gente quer gerar com as nossas forças. Mas Maria nos ensina aqui que para realizar o propósito de Deus em nossas vidas é necessário termos o Espírito Santo. O Espírito Santo é que realiza, que faz o milagre. Ele que faz o impossível. Ele que fez o possível na vida de Maria. Ele que faz em nós tanto querer como realizar. É o Espírito Santo que faz em nós tanto querer quanto realizar. Ele que gera em nós o fruto que veio do alto. E se você quer ser usado por Deus, quer ver o propósito de Deus, o Espírito Santo deve envolver você. Para que você nasça de novo, para que você nasça do alto, para que você, como Nicodemos falou para Jesus: Senhor, posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? É nascer do alto, e esse nascer do alto, o nascer de Deus, tem que se gerar pelo Espírito Santo. Ele tem que se fazer se mover em nós, e o velho homem tem que morrer, agora a criatura tem que ficar por terra. Ela pergunta então para o anjo: como será isso, sendo eu virgem? Então o anjo traz a resposta é o Espírito de Deus. A resposta é o Espírito do Senhor. Então ele vem sobre aquela mulher, e ela então acredita. Sabe o que eu acho fascinante no coração dela, daquela jovem? Que ela acreditava mais do que esse sacerdote. Você lembra de Zacarias, o esposo de Isabel, o pai de João Batista? Quando é revelado a ele que ele teria um filho, e ele tão incrédulo, ele sem acreditar, ele fica mudo. Maria, ela não ficou muda. Ela tinha uma fé mais racional do que aquele homem. Ela tinha uma fé mais espiritual do que Zacarias. E quando as pessoas se dizem espirituais, porque tem um título, porque são uma condição eclesiástica, mas que às vezes uma fé mais fraca do que de uma jovem. Maria nos ensina que isso, ela não era sacerdote, ela não era levita, mas ela tinha uma fé genuína no Senhor. Ela tinha uma fé genuína em Deus. Ela acreditou mais do que Zacarias. Isso é o que eu acho lindo no coração dela, no verso 38 de Lucas capítulo 1. Então disse Maria: aqui está a tua serva. Imagina você na sua casa, você jovem,
visitar você e te fazer uma proposta. Algo que iria mudar a sua vida, algo que as pessoas iriam talvez odiar você. Ela estava ali e o anjo visita, mas ela não perdeu a oportunidade de louvar a Deus. Então o texto vai dizer assim, Lucas 1:38. Então disse Maria: eis aqui a tua serva, a serva do Senhor. Maria estava ali e ela agradece a oportunidade. Porque ser usado por Deus, irmãos, é oportunidade. Ser usado por Deus é oportunidade de fazer parte do reino. É a oportunidade de fazer parte da graça. E quem aqui não quer fazer parte da graça? Quem aqui não quer acrescentar um pouco no reino? Quem não quer ser usado pelo Senhor, com o seu talento, com o seu dom, da sua maneira? Todo mundo quer. Então a nossa palavra tem que ser como Maria disse: eis aqui, Senhor, tua serva, eu sou tua serva, eis aqui, Senhor, o meu corpo. O meu corpo, Senhor, eu sou virgem, jovem, mas eis aqui, usei ele. Será que a gente está disposto a entregar nosso corpo para Jesus? A entregar nossa vida para Jesus? A entregar nossos caminhos para Jesus? Será que você que é jovem, você que é moça, está disposto a entregar seu corpo para Jesus? Porque talvez muitos jovens ofertam em querer o seu corpo, mas nenhum deles pode te salvar. Nenhum deles pode te dar graça para você. Sabe que você que é jovem, que está aqui, você que é homem, mulher, talvez mais experiente, quer ofertar a sua vida para Jesus? Hoje a gente oferta para as drogas, para as coisas erradas e ilícitas. Essas coisas não podem salvar você, mas Jesus pode. E Maria, então, ela oferta. Oferta a sua vida, oferta o seu corpo ao Senhor. Maria dizia: seja feito com a sua palavra. E é isso que temos que fazer, Senhor. Seja feito com a sua palavra. Eu não entendo o propósito ainda. Senhor, eu ainda sou jovem demais para entender, para aprender, mas seja feito conforme a sua palavra. É isso que ela está dizendo. Então, diz o texto aqui, em Lucas 1:38, fala assim, agora eu fiquei metade, irmãos. Então, disse Maria: eis aqui, então, disse Maria: eis aqui tua serva, serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. E o anjo se ausentou dela. Sabe o que eu acho lindo aqui? É que o anjo se ausentou dela, mas o Espírito Santo não. O anjo foi embora, mas o Espírito Santo ficou. O anjo subiu aos céus, levando para Deus a resposta: ó, Senhor, ela aceitou. Senhor, ela topou. Senhor, ela aceitou o propósito. Senhor, vai ser dela mesmo. Ela aceitou o que vai ser feito. O anjo sobe aos céus. Lógico que Deus já sabia, o Pai já sabia, lógico que o Espírito Santo já estava trabalhando ali, mas ele sobe como mensageiro. O mensageiro, o anjo não é presciente. Ele sobe e fala: Senhor, ela aceitou. E lá na terra tem essa Espírito Santo. Muitas das vezes nós achamos que somos abandonados, irmãos, mas o Espírito Santo, ele nunca abandona os seus filhos. O Espírito Santo nunca abandona os seus. O Espírito Santo nunca abandona quem tem propósito. Se você entregou sua vida para Jesus, se você serve ao Senhor, se você vive de acordo com a palavra, o Espírito Santo jamais deixa você sozinho. O homem pode abandonar você, pai, mãe, esposa, amigo, líder, pastor, bispo, padre, o mundo pode abandonar você, mas o Espírito Santo não. Ele fica. O anjo subiu e foi embora, mas ele ficou. Permaneceu com Maria, permaneceu com ela o tempo todo. A gente acha que somos sozinhos, mas não estamos. Deus está sempre com a gente. O Senhor está sempre trabalhando com a gente. E Maria, ela acreditou no impossível, irmãos. Olha que a Bíblia fala aqui em Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá. Como que pode isso? Uma virgem gerar seu ventre uma criança. Uma virgem conceber. A proposta para ela, irmãos, não era o propósito simples, não. O propósito para ela não era um ministério fácil, não. Era crer no impossível. Era viver o impossível. Você compreender isso, irmão? O que foi proposto para ela é isso. Ela acreditou e viveu o impossível. Acreditou no impossível na sua vida. Como que pode dentro dela ser gerado o Filho de Deus? Como que pode ela virgem gerar alguém? Ainda mais sendo Filho do Altíssimo, ainda mais sendo o Rei dos Reis, ainda mais sendo o Salvador do mundo. Ela creu no impossível. E ela viveu o impossível. Porque falar que crer é muito fácil, mas viver é diferente. Falar que crer no impossível é muito fácil, mas viver o possível
é algo notável. Ela começou a viver ali de tal maneira que ela doou tudo que ela tinha para o Senhor. A Bíblia diz assim, em Lucas 2:40: e crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e de graça de Deus, e Deus estava com ele. Maria doou tudo para Jesus. Ela doou o seu corpo a Deus, ela doou a sua juventude, ela doou o seu matrimônio, ela doou filhos que ela poderia ter gerado e ela não teve. Ela doou o ministério que ela tinha no templo, ela doou a sua vida, ela passou muitas coisas por causa do Senhor. E é isso que temos que fazer, doar. Porque queremos que Deus doe para nós, mas nós queremos doar a Ele. Ela doou tudo que ela tinha para Jesus. Passou frio no estábulo, mas Jesus estava aquecido no colo dela. Ela passou fome no deserto, mas Jesus estava sendo amamentado. Consegue pegar essa visão? Enquanto ela morria de frio caminhando no meio do deserto, era José, Jesus estava nos braços dela, aquecido. Enquanto o estômago dela roncava de fome, Jesus estava sendo amamentado. Ela estava com cuidado com aquela mãe. Isso é doação. Isso é uma entrega de verdade para o Senhor. É tirava dela, tirava da vida dela, para que o Senhor pudesse crescer. E por isso diz aqui Lucas: crescia o menino, porque ela cuidou, porque ela dedicou, porque ela se doou. Maria, hora nenhuma você vê um coração nos lábios dela. Me mostra o texto da Bíblia que ela reclama, me mostra o texto da Bíblia que ela chora, ela murmura contra Deus. A Bíblia diz assim para nós, em Lucas 1:46: então disse Maria: a minha alma agradece a Deus, ao Senhor. Quando ela recebe a notícia, ela louva a Deus, em todo tempo ela louva o Senhor. Mas muitas pessoas, quando recebem o propósito de Deus, em vez de louvar a Deus, obedecer a Deus, elas confrontam o propósito de Deus, confrontam a ideia de Deus, confrontam a direção de Deus. Mas aquela mulher, o tempo todo, ela não murmurou. Apesar dos desafios, ela estava ali. Apesar das dificuldades, o coração de Maria estava sempre alegre e em paz, porque ela sabia: estou vivendo o propósito de Deus, estou vivendo o caminho de Deus. Em tempo algum ela estava reclamando. Maria aprendia com Jesus no tempo da vida. A gente acha que a gente aprende com Jesus só algum tempo da história, só quando nos convertemos. Mas Maria vai nos ensinar que em todo tempo é tempo de aprender com o Senhor. Ele já era agora adulto, 30 anos, começou o seu ministério. João capítulo 2, a festa de casamento acaba o vinho. Então diz o texto aqui no verso 3: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles vão ter mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda é chegada a minha hora, ainda não é o meu tempo. Ela então falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Mesmo depois de adulto, ela já mais velha, ela aprendia com Jesus. Porque a caminhada com Cristo é aprendermos todo dia. A caminhada do ministério é todo dia ser aluno. A caminhada do Evangelho é todo dia estar disposto a aprender com a palavra. A caminhada com Cristo é todo dia estarmos dispostos a que Ele nos ensine um pouco mais. Maria, ela se cala para que Cristo fale, mas às vezes nós queremos falar mais do que o Senhor. E ela fala: então, fazei tudo o que Ele vos disser. É a segunda palavra dele, é a segunda palavra desse santo e bendito que vem do céu. Vocês devem seguir, vocês devem obedecer. E a Bíblia diz assim, em Lucas capítulo 1, no verso 42: e exclamando em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o ventre do seu filho. Maria era bendita e feliz por causa de Cristo, que Jesus estava com ela. Maria não se desviou de Jesus em nenhum momento. Escute isso aqui: Maria não se desviou de Jesus na sua gestação. Ela era jovem, prometida a um homem, mas ela não se envergonhou da sua gravidez. Será que você se vergonha de Jesus?
Maria, ela não se envergonhou de Jesus no estábulo. Ela não se envergonhou dele em meio ao deserto. Maria não se envergonhou de Cristo na cruz. Ela chamou o pé na cruz de João. Ela foi até o fim. Ela foi do chamado à cruz, acompanhando o Senhor. Em nenhum tempo ela se envergonhou. Mas muitas das vezes nós nos envergonhamos, porque estamos perto de amigos, perto de colega, perto de patrão, perto de oportunidades. Então nós nos envergonhamos. Mas essa mulher que é perdida, cheia de graça, que Deus fala, diz que ela não se envergonha. Ela enxergava em Cristo a graça para a sua vida. Maria enxergava em Jesus como ele deveria ser, filho do Altíssimo. Ela sabia que ele era filho do Deus Altíssimo. E essa é a visão que temos que enxergar e ter de Jesus. E guardar as palavras de Cristo em nosso coração. É isso que a Bíblia diz para nós. Quando Jesus falava alguma coisa, fazia alguma coisa, Lucas fala isso para nós. Lucas 2,49. Ele lhes respondeu: por que me procurais? Jesus havia estado no templo e eles haviam perdido Jesus. Não sabeis que se cumpria em mim na casa do meu pai? E desceu com eles para Nazaré, e ela disse de mim: sua mãe, porém, guardava essas palavras no coração. Desde a infância de Jesus, tudo que ele falava, a palavra de Jesus entrava assim, no coração de Maria, era guardada. Será que você guarda as palavras pregadas aqui? Será que você guarda as palavras de bênção, exortação, salvação que são anunciadas pelo Evangelho? Ou será que viramos as costas ao sair da igreja e voltamos para a velha vida? Maria, desde a infância de Jesus, guardava a palavra dele no coração. É por isso que no final da vida de Cristo aqui na terra, ela estava aos pés da cruz. Só pode estar aos pés da cruz quem guarda as palavras de Jesus no coração, irmãos. A gente guarda as palavras de Cristo no coração, é na alma, no espírito, é viver esse propósito. Em todo tempo ela guardava isso. A gente guarda, irmão, sabe o que? No nosso coração, mágoa, rancor, ressentimento, palavras malditas. A gente guarda um tanto de coisa, mas palavras de Cristo muitas vezes são como o vento, vem e vai. A mensagem pregada vem e vai. A gente tem pressa, não quer ouvir mais. Eu quero falar mais. O problema é que você não quer ouvir mais. Eu quero pregar mais, o problema é que as pessoas não querem ouvir mais. A gente não guarda as palavras no coração, não suporta isso. Maria, ela amou o Senhor, porque o Senhor amou o mundo. Ele deveria salvar o mundo, e ela, então, como é? Ela ama o Senhor. Como não amar aquele que nos amou primeiro? Como não amar aquele que doou sua vida para nós? Como não amar aquele que entregou-se por nós? Ela viveu sua vida amando o Senhor. Ela nunca se esqueceu da promessa de Deus na vida dela. Lucas era o médico evangelista. Ele registra o nascimento de Cristo. Sabe como é que ele soube? Porque Maria relatou. Porque Maria contou para ele. Ela nunca se esqueceu da experiência. Ela nunca se esqueceu do chamado da vida dela, do propósito da vida dela. E talvez você, por causa de pouca coisa, tenha esquecido o chamado de Deus na sua vida. Tenha esquecido o Senhor. Maria nunca se esqueceu da promessa. Ela cumpriu o propósito até o fim. A Bíblia diz assim, em João 19, 25: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe. Ela foi até o fim com Jesus, da promessa de gestação até o Calvário. Foram várias etapas da vida. Mas o problema é que a gente não suporta nem a primeira fase, nem a primeira etapa. Nem a gestação a gente suporta, a gente quer abandonar. Mas ela foi até o fim. Ela foi da gestação ao Calvário. Ela nunca pensou em abandonar Jesus. Ela nunca pensou em deixar Jesus. Em nenhum tempo da história você vê ela abrir mão de Jesus. Você vai ver as costas para ele. Ela foi fiel até o fim. Ela não deixou o propósito, ela no meio do caminho. Ela cumpriu, completou a carreira, como Paulo fala. Será que você quer isso também? Completar a carreira? Talvez você espere que Deus fale de novo, mas Deus não vai falar de novo. Sabe por quê? Para terminarmos aqui, Lucas 1,38. Então diz Maria: eis aqui a tua serva, a serva do Senhor,
que se cumpra em mim conforme a palavra, a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Sabe qual foi a outra vez que o anjo apareceu para Maria? Nunca mais. Nunca mais apareceu. Ele só trouxe uma palavra para ela, ela confiou, pegou a palavra e saiu. Deus não precisa falar uma vez. Deus só manda um recado. O propósito de Deus é único. Deus não tem duas palavras. Deus não tem duas direções. Deus só tem um propósito que é a salvação eterna. Deus só tem um propósito que é salvar cada um de nós. Aquela mulher, aquela jovem, ela ouviu apenas uma vez e ela seguiu aquilo ali. Nunca mais o anjo manifestou a ela. E ela foi acreditando. Deixa eu perguntar para você aqui, para mim orar. Quantas palavras você precisa? Quantas direções? Quantas palavras você quer de orientação para a sua vida, para você se voltar ao Senhor, se entregar a Ele? Você precisa que um anjo manifeste a você quantas vezes na sua vida? Aqui, ele falou com ela uma vez e foi embora. E a paz foi no coração dela, e ela seguiu firme. Enfrentou lutas, soldados, desertos, fome, frio. Mudou de lugar, mudou de cidade, mudou de país. Ela viu o seu filho ser espancado. Ela viu Jesus no Calvário, permaneceu fiel até o fim. Por isso ela era feliz. Feliz e cheia de graça são aquelas pessoas que ficam com Jesus até o fim. Feliz e abençoado são aqueles que permanecem até o fim da jornada. Talvez você recebeu um propósito de Deus e está pensando em abandonar. Mas Jesus hoje tem um recado para você: fica firme até o Calvário. Fica firme até o final. Fica firme até o final. Quando Deus no propósito, Ele confirma. E a confirmação de Jesus aqui é salvação e salvação eterna. Amém? Vamos aplaudir para o Senhor.